Tudo bem, pessoal? Bom, estou aguardando para entrar aqui ao vivo no Instagram também, tem os dois celulares aqui. Vamos lá, entrou aqui, conectou. E aí, pessoal, boa tarde. Pessoal do Facebook, boa tarde. Estou aqui no Instagram e estou aqui no Facebook. Pessoal, olha só, o Brasil ele tem passado por uma subversão da ordem, tá? Principalmente na ordem jurídica e na ordem legislativa. O desrespeito à tripartição do Estado é tão escandalosa que às vezes qualquer pessoa que não seja jurista, ou até mesmo um aluno de direito, ou até mesmo uma pessoa minimamente esclarecida, se assusta com o que está acontecendo. Hoje nós tivemos um ato aqui em Brasília, eu estou em Brasília, sobre o voto impresso, né? que é um voto que é muito importante, porque é o único mecanismo, o único objeto que permite que você tenha certeza que o seu voto computado foi para aquele candidato que você escolheu. E aqui no Brasil, desde 1996, nós temos a urna eletrônica, que foi um meio de perpetuação no poder. Embora sempre ocorreram as fraudes, mas em menor escala, porque tínhamos uma hegemonia da política esquerdista no Brasil, o que significa que eles fraudavam um pouco, logo passava despercebido por todos nós, porque não era necessário uma fraude ampla. Depois das ondas conservadoras que varreram o Brasil de ponta a ponta, essa fraude ela começou a ficar muito mais acentuada, muito mais hostil e muito mais explícita, de forma que eles sequer se preocupem em fazê-la. Tanto que eles têm o apoio da mídia e, evidente, a mídia passa pano para os corruptos, para os fraudadores. Aí, para o nosso boquinha de veludo, o ministro Barroso, que hoje é presidente do TSE, foi até os Estados Unidos observar como seriam as fraudes lá para que ele pudesse aplicar o protocolo aqui. E muitas pessoas têm medo de falar porque, evidentemente, vão sofrer retaliações de uma Suprema Corte que nem tão suprema é, com ministrinhos de papel que simplesmente alimentam e nutrem a corrupção. Essa é a verdade, ponto. Aí me vem sites como Congresso em Foco e outros idiotas dizendo, deputado ameaça STF e Justiça Eleitoral. Eu ameacei? Não, não ameacei. O próprio STF está cavando a sua cova. 11 ministros que não são nada respeitados pela população. Nenhum deles tem o respeito social. Nenhum. O que eles têm são alguns puxa-sacos que ficam perto deles quando estão em algum tipo de encontro social, né, ou em momentos de entretenimento e lazer. Claro que eles vão ter lá seus familiares, que na minha opinião são cúmplices, né, são tão criminosos quanto, porque se acobertam isso. Se eu sou criminoso e minha mãe me defende, ela é criminosa comigo. Esse é o ponto. Esse é o ponto inarredável da questão. Se minha filha comete o tráfico de drogas, eu mesmo vou prendê-la. Ponto. Está cometendo um ilícito que coloca em risco a sociedade de bem. Pode ser minha filha, pode ser minha mãe, minha irmã, né, meu falecido irmão, qualquer um. Amigo, eu não vou lá passar a mão para vagabundo. Ponto. Eu não quero que passem pano para mim caso um dia eu venha a errar, o que simplesmente não vai acontecer porque eu tenho lá a minha bússola moral a seguir. Falei na manifestação, se continuarem dessa maneira, o STF e Justiça Eleitoral não vão mais existir porque nós não permitiremos. E é verdade, nós não vamos permitir que uma Justiça Eleitoral totalmente detentora de um monopólio de poder exista. Nós não queremos, eu não quero como eleitor e cidadão. Então vocês podem ir lá, chorar, espernear, falarem o que quiserem. E marca STF lá no Twitter. STF aqui ameaça, Lei de Segurança Nacional. Busquem meios de prender ele. Busquem os meios de me prender, me prendam. Me prendam que eu quero ver. Manda o Alexandre de Moraes, o Fachin, o Fux, o Marco Aurélio Mello, Lewandowski, Rosa Weber. Manda, Carmen Lúcia, vem me prender, que eu quero ver. Vem me prender. Eu chamo vocês, desafio vocês a isso, me prendam. Me prendam, que tem os relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas. Barroso, tu te prepara, Barroso. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Te prepara que a tua batata está assando e está assando bem. Só que tem um problema. Vocês não contavam com políticos como eu e outros. Vocês não contavam. Vocês achavam que todo mundo ia ter o rabo preso com vocês para que vocês pudessem ficar ali, ó,
No jogo, eu quero meu cargo vitalício, eu não coloco o seu processinho para rodar, eu sento em cima, o Senado senta em cima da cassação do Gilmar Mendes, por exemplo, da cassação do Marco Aurélio Mello, que está louco para se aposentar rápido para poder não ter mais esse processo. Evidentemente, o processo vai ser extinto, né? Vocês achavam que todo mundo teria o rabo preso com vocês. Não, vocês equivocaram suas opiniões muito. Quando eu disse que nós não queremos um STF como o que existe hoje, é porque nós não queremos. Eu não estou falando por mim somente não, seus idiotas. Eu estou falando por mais de 100 milhões de brasileiros. Tenho certeza, convicção disso. Convicção absoluta. Eu tenho certeza que o cidadão patriota, estou falando de vagabundo do PSOL, do PT, do PCdoB, não, isso é vagabundo. Eu estou falando de patriota. Patriotas que saem às ruas exigindo um Estado republicano de direito. Eu não estou falando de vagabundo que quer fumar maconha e abortar, não, que é ideologia nas escolas. Não. Isso aí para mim é lixo orgânico descartável. Eu estou falando de cidadãos brasileiros que se respeitam e respeitam a sua família, respeitam a sua bússola. Nós não queremos uma justiça eleitoral feita vocês. Barroso, vocês são tão cretinos, tão marginais. Isso é cretinice, não adianta ficar ofendidinho, não. Não adianta não. Porque nós temos um código eleitoral que ela é uma lei vigente. É antiga, salvo engano, de 65, é a Lei 4737, que ela é vigente no país, é uma lei federal, que foi feita onde tem que ser feita, no Legislativo, e vige no país ainda, está em estado de vigência. Mas a Rosa Weber, malandramente, né, preparando o terreno para você, Barroso, fez lá uma portaria administrativa modificando a contagem dos votos, centralizando no TSE, segundo ela, por orientação da Polícia Federal, que, se detectou algum risco ao sistema de processo eleitoral, deveria ter investigado e sanado a questão. Afinal, é a Polícia Federal, não são os escoteiros mirins. Mas mesmo assim, que você tenha seguido a orientação, você não poderia, tanto que entrei com uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, uma ADPF, na Procuradoria-Geral da República. E está lá, estou aguardando a resposta, porque você, Rosa Weber, usurpou a função do legislador, preparando o terreninho para o Barrosinho, que agora é ministro do TSE. Né? Que inclusive modificou uma portaria, que eu não me recordo o número dela, que permitia o acesso a logins de urna e vários outros aspectos da votação, e vocês modificaram, dificultando o processo do acesso cidadão-sistema. Mas vocês mantêm esse sistema achando que podem, só que vocês não podem, porque uma lei federal jamais pode ser modificada por uma portaria administrativa de maneira alguma. Isso é um crime. Vocês cometeram não só esse, mas vários outros crimes. Vocês margeiam a lei, são marginais, vocês são marginais. Todos vocês que detêm essas decisões, o Fachin, que decidiu que a polícia não pode operar, que evidentemente culminou, tanto no caso do Damasceno, sargento Damasceno, que morreu com um tiro na Avenida Brasil. Ontem, o Cabo Cardoso com um tiro na cabeça, porque vocês protegem bandidos. Vocês protegem esses bandidos, dão liberdade a eles e, claro, a expectativa da impunibilidade. Vocês permitem que eles se encorajem cada vez mais para cometerem seus ilícitos. E eles sabem que tem um escritório de advocacia só para eles, o STF. E quando eu, parlamentar federal, garantido pela Constituição, que evidentemente eu não posso mais me garantir nela, porque vocês mesmos, guardiões da Constituição, a estão rasgando no meio e limpando suas bundas com ela. É o que vocês estão fazendo. Lá no artigo 101 da Constituição diz que deve-se ter, entre um dos preceitos, notável saber jurídico. Qualquer do povo, idoneidade moral, acima de 35 e menos de 65, blá, blá, blá. Esses são os preceitos para ser um ministro do STF. Pessoas que não são geniais. Na minha opinião, não tem meu respeito como juristas. Lá naquele artigo garante isso.
notável saber jurídico. Mas para que vocês interpretem, por exemplo, a questão que vocês estão julgando, que não é de sua competência, vocês não deveriam estar julgando, lá do artigo 57, parágrafo 4º, sobre as eleições da Câmara, da presidência da Câmara e do Senado, não precisa ser jurista, nem ter um notável saber jurídico que vocês dizem possuir. Basta ser alfabetizado para que você leia: vedada a recondução nas eleições imediatamente subsequentes. Isso é uma letra de lei que não abre nenhum tipo de precedência para que vocês interpretem a norma. Nenhum tipo. Porque é muito clara no que está escrito. Ou seja, vocês devem interpretá-la ipsis literis, da maneira com que está escrito. Mas vocês acham que podem votar e falar: não, eu sei o melhor. Vocês acham demais, vocês pensam demais. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Vocês são a escória do Poder Judiciário, o lixo do Poder Judiciário. Vocês não representam de maneira... Agora, se vocês julgam, e já deixou muito claro o jurista doutor Ives Gandra, que participou da Assembleia Nacional Constituinte de 88, essa que vocês descumprem, que o artigo 142 é um poder moderador. Aí vocês logo, né, cabelinho em pé, luz vermelha acesa, ai meu Deus, poder moderador, exército, o que vocês querem fazer? Eu sou o ministro do STF. Quando bater um cabo e um soldado na portinha de vocês, não adianta fechar a porta não, porque vai ser arrombada. Sabe por quê? Porque vocês estão abrindo essa precedência, vocês estão descumprindo a Constituição. E sim, as Forças Armadas podem sim intervir. É o que nós queremos? Eu confesso que a maioria dos brasileiros pedem isso. Tenho certeza absoluta disso. Sabe por quê? Porque vocês não respeitam a lei. Vocês são tão oligofrênicos. Na verdade, não são. Vocês são canalhas mesmo. Que vocês tomam decisões sempre em prol da injustiça, do crime. O STF não precisava existir. Não precisava. Ele deveria ser extinto e criado uma nova Corte Constitucional com juízes de carreira totalmente imparciais, que defendessem a norma, independente se o cara é de esquerda ou de direita, que ele defenda a letra de lei. Se a letra de lei está ali para ser defendida, que seja defendida. Não para que vocês interpretem e abram súmulas e súmulas o tempo todo. Vocês são doentes, vocês são megalomaníacos. Vocês não merecem sentar nessa cadeira da Suprema Corte. Vocês precisam passar por um teste de sanidade mental. Vocês demonstram a incompetência de vocês. Vocês literalmente não sabem mais o que estão fazendo. Vocês perderam a mão. Aí quando eu vou lá e digo que a justiça eleitoral não pode existir, não pode. Lá no artigo 222 da Lei 4737, que é o Código Eleitoral, vigente no país, deixa claramente que qualquer tipo de fraude ou suspeita de fraude às eleições, o pleito deve ser anulado. Barroso não respeitou. Claramente tivemos centenas de milhares de fraudes por todos os 5.570 municípios do Brasil. Lá no artigo 158 da mesma lei, a 4737, diz que não poderão auditar os votos no TSE. O TSE está lá, no inciso 3 desse artigo, que ele só vai fazer a contagem de presidente e vice-presidente quando as regionais enviarem as parciais. Eles contarão. Em fator de eleições que são regionais, e as municipais têm caráter regional, o TRE de cada lugar, vai fazer essa contagem. Então, por que vocês pensam que podem fazer o que vocês bem entendem? O que vocês pensam na vida jurídica? O que credencia a vocês a tomarem essas decisões? Aí, quando o presidente Bolsonaro vai lá e deixa um pensamento, vocês querem... Não, ele não pode bloquear no Twitter dele, que ele é o presidente, é a conta dele, porra. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser bloquear vocês, ele bloqueia.
Ele não tem que ouvi-los, a conta não é institucional, mas é o presidente da República como instituição, ok. Selo verificado, ok. A conta é do presidente, não é de vocês. Ele bloqueia quem ele quiser, escuta quem ele quiser. Não é porque ele é presidente que ele vai ficar num cabaré, não. Que ele vai ouvir qualquer um do povo falando besteira para ele, não. Não vai acontecer. E vocês acham que podem fazer. Não, vocês não podem. Aqui, a minha indignação sempre está muito retratada em lives aqui. Então eu não falo aqui por curtida ou por nada, eu falo por indignação mesmo. Quero que as pessoas entendam o que está sendo feito aqui, como que jogam contra o Brasil. E o risco que nós corremos, na eminência desse risco, de termos uma fraude em 2022 para tentarem derrubar o presidente. Quando eu falei que não queremos, de maneira alguma, uma justiça eleitoral, porque nós não queremos. Não precisa, um juiz de primeira instância pode decidir se o cara está impugnado ou não, né? Se o candidato foi impugnado, se ele pode ou não concorrer. Não precisa de uma justiça só para isso. Você acha que eu não sei não, Barroso? Que cada caixinha da urna eletrônica custa R$70, R$69. Uma caixa de papelão de urna, onde você compra o quilo por R$5. Quilo de papelão. Você acha que eu não tenho acesso a essas licitações que vocês não colocam em portal nenhum? 9 bilhões, cretino. Você acha que eu não sei por que vocês mantêm esse processo eleitoral? Não, acha que eu não sei, acha que eu estou aqui brincando. É claro que na hora certa vai ser apresentado. E vai ser apresentado na tribuna do Congresso. Lá, em veículo oficial, que vai ficar lá nos anais da casa para sempre. Para que vocês entendam que vocês não estão lidando com nenhum idiota. Com nenhum idiota. Esses milhões de brasileiros que acompanham, tanto o presidente quanto a mim e outros deputados, ninguém é idiota, ninguém quer ser refém de vagabundo marginal, não. Ninguém quer ser mais, não. Vocês acham que a gente não sabe essas fraudes que vocês têm, não só nas urnas, mas nas licitações, não? A gente sabe. Fica tranquilo que vai ser apresentado. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tá? O momento agora é de reconhecer o terreno. Depois entra o processo de depuração. Vocês pensam que sabem tudo e que podem tudo, mas não podem. Eu tenho essa notícia aí para vocês. Claro que eu não posso nunca externar tudo o que eu queria externar, porque vocês vão antever nossas jogadas. Mas não, fiquem tranquilos. Vocês não estão esquecidos. Fiquem tranquilos quanto a isso. Claro que vocês vão falar, ameaça o STF mais uma vez. Que ameaça? Vocês já cavaram suas covas. Vocês já se afundaram na lama, vocês não têm credibilidade nenhuma. Deve ser muito ruim estar na pele de vocês. Vocês não representam o Brasil em nada. Nada. Vocês não são eleitos pelo povo. Vocês, Fachin, professorzinho militante da esquerda de faculdade dominada pelo condicionamento da ideologia esquerdista. Lobbyzinho no Senado, tá aqui, vai votar com a gente, senador. Vamos deixar ele passar nessa batinada, que é nosso. Vocês acham que eu não conheço esse jogo, não? Cambada de imbecil. Claro que eu conheço. Aí vai lá, Anne, todas as salinhas dos senadores, vamos passar, ó, meu processo, porque tem senador ali que tem rabo preso, hein? Não todos, claro que não. Mas tem 70% ali que já estão fechadinhos. E apoiam, inclusive, uma reeleição inconstitucional. Está claro no artigo 57, parágrafo 4º, em letra de lei, que é vedada a recondução em eleições imediatamente subsequentes. Mas vocês querem interpretar uma normativa. Claro que vai bater aqui no Congresso a decisão de vocês e nós não vamos deixar passar. Mas mesmo que nós não deixemos passar, já demonstra cristalinamente o que vocês almejam lá na frente. Vocês estão aqui, ó, testando a corda para ver onde que ela vai arrebentar. Vocês estão testando a corda. Vamos ver até onde eu consigo esticar isso aqui. Vocês estão querendo. Quando arrebentar, não adianta ficar de chororô, não. Tem carguinho vitalício, não tem? Vocês não querem esse carguinho vitalício? Vocês não querem as regalias, os motoristas, os mais de 200 assessores que vocês têm? Vocês não querem isso? A imunidade diplomática, só vocês podem quebrar o sigilo bancário de vocês, né? Vocês não quebrariam o sigilo bancário de um do outro aí, quebrariam? Eu acho que vocês não quebrariam, não. Vocês podem cometer o crime que vocês quiserem, porque vocês mesmos vão se decidir e vão se proteger sobre qualquer questão que envolva a Suprema Corte ou qualquer tribunal superior. Vocês realmente acham que estão aí passando batido, né? Lá atrás, se nós voltarmos aí 10, 20 anos, realmente vocês poderiam fazer essa brincadeira com a cara do brasileiro. Hoje em dia está difícil.
Antigamente as pessoas ignoravam. Tem pessoas que não sabem o nome do time de futebol, mas sabem o nome dos 11 ministros do STF. De cor e salteado, sabe nome e sobrenome, sabe endereço de e-mail, sabe telefone do gabinete. Vocês acham que vocês, 11, vão fazer 210 milhões de otário. Vocês estão pedindo chuva, tem que aguentar a lama. Vocês acham o quê? Que todo mundo está satisfeito com vocês, né? Com as decisões de vocês. Tá aqui meu recado, não. Eu não ameacei, não. Isso é uma vontade que eu tenho. Que a Suprema Corte, da maneira com que está composta, vocês 11 sejam retirados daí, aposentados compulsoriamente, julgados e presos quem tiver cometido um crime. E uma nova composição de 11 ministros decentes, estudiosos, juristas de verdade, não um afilhado de um padrinho vagabundo que nomeou você, não. É isso que eu não quero. É isso que os brasileiros não querem. Então é por isso que eu falei, o STF da maneira que está não pode existir. A justiça eleitoral nunca deveria ter existido, ela é desnecessária. É uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro e dinheiro de corrupção. Vocês não enganam mais não. Podem parar com essa porcaria. Enquanto eu estiver parlamentar, podem ter certeza, eu não vou dar gostinho nenhum para vocês para me pegarem pelo rabo não. Meu rabo vai ser sempre soltinho. E eu vou ser sempre um pé no saco de vocês. Tenham certeza. Enquanto eu estiver por aqui. Então, vocês com certeza vão pedir minha cassação pela 20ª vez. Olha, ele quebra de decoro. Aqui não tem quebra de decoro não. Artigo 53. Eu sou inviolável, civil e penalmente, pelas minhas opiniões, palavras e votos. Isso aqui é uma opinião como tanto parlamentar quanto cidadão. Vocês não representam o Brasil. E tenham certeza, da maneira com que está caminhando, vocês mesmos vão ser... A derrocada de vocês, ela está na personificação da arrogância que vocês detêm. Tá? Então tenham certeza do que eu estou falando. Ninguém é satisfeito com vocês. Abraço aí a quem me acompanha, obrigado pelo apoio. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fosse honra.